e a metodologia BIM. Estamos aqui no estúdio da TV Itapê com Augusto Duarte Nogueira, que é empresário e trabalha com gestão e planejamento de obras. Tudo bem, Augusto? Tudo certo, Edmundo. Agradeço muito o convite. Uma alegria estar podendo falar sobre projetos, construção e sobre o BIM. Maravilha! E antes da gente falar sobre o BIM, eu vou pedir para o Augusto se apresentar e falar um pouquinho da carreira profissional, Augusto. Certo, Edmundo. Bom, a minha formação é na área de construção civil. A minha formação técnica eu comecei aqui em Itapetininga, no Instituto Federal, fiz o curso de técnico em edificações. Depois fui estudar na Universidade Estadual de Campinas, inclusive lá que eu tive o primeiro contato com o BIM. E atualmente faço o curso de gestão empresarial aqui na FATEC de Itapetininga. Agora falando mais da minha jornada profissional, né, também iniciei muito cedo aqui em Itapetininga trabalhando com projetos de arquitetura, onde tive o primeiro contato com o AutoCAD, que é um programa de projetos, né, de construção. E depois pude trabalhar um pouco com topografia, também projetos topográficos. E na região lá de Campinas, Limeira, Americana, eu trabalhei com execução de obra, né, tocando obra ali na linha de frente, no dia a dia da construção. Veio a pandemia, retornei aqui para Itapetininga, abri a minha empresa, a EPN Construtora, e atualmente eu estou trabalhando na parte de gestão dos projetos complementares de engenharia e na parte do planejamento de obra também. Muito bem. E então, vou pedir para o Augusto explicar o que vem a ser a metodologia BIM. Perfeito. O BIM, né, a sigla em inglês, significa Building Information Modeling, né? Building de construção, modeling, information de informação e modeling de modelagem. Traduzindo isso para o português, é você fazer modelagem da informação na construção. É muito comum as pessoas confundirem, né? Eu mesmo, quando não conhecia o BIM, confundia, né? Achar que o BIM é um programa e um software. Não, o BIM é uma metodologia de trabalho, né? de projetos. Tem uma definição muito interessante sobre o BIM, que a metodologia BIM ela é uma plataforma que estrutura e organiza as várias disciplinas, né, especialidades que tem do projeto e as várias etapas que tem o projeto, né, e com o objetivo de chegar no produto final. Então, o que eu acho interessante, né, é que o BIM ele encara, né, ele trata o projeto, a obra como um produto, né, e é essa forma mesmo que a gente tem que olhar para as obras, né, para o seu empreendimento. Augusto, explica para a gente que é leigo o que seria essa modelagem de informações que o programa BIM realiza. Bom, essa modelagem é você fazer o projeto, só que não apenas os traçados, as linhas, né? É você inserir informação. Então, por exemplo, se você me pedir, Augusto, faça para mim um projeto rapidinho aí de uma parede. Eu vou vir aqui, vou desenhar 2 linhas, vou falar a espessura da parede, tem 18 centímetros, ela tem 3 metros por 3, enfim. E nessa minha representação, né, nesse plano de 2 dimensões, você vai estar meio restrito a essas informações. Já na metodologia BIM, essas 2 linhas, elas vão estar inseridas em muitas informações nelas, né? Por exemplo, dentro dessas 2 linhas, no miolo, vai ser você consegue colocar os materiais, né? Vai ser uma parede de alvenaria, vai ser uma parede de bloco de concreto estrutural, vai ser um drywall. Então, tá vendo tantas informações, né, que você consegue inserir nessa que o BIM, né, informa para a gente, né? Isso é muito importante para quem quer saber os detalhes do custo, né? Porque você consegue extrair os quantitativos, né? Quantidade de bloco, quantidade de argamassa, né? Então, tudo isso é muito importante para quem vai fazer a gestão da obra. Muito bem. Augusto, atualmente uma construção ela é realizada com vários projetos, né? Então, você tem o projeto hidráulico, elétrico, de fundação. Como é que funciona essas várias áreas diferentes na metodologia BIM?
Perfeito, Edmundo. Como você falou, né? Um projeto, uma obra tem muitas disciplinas, né? Então tem a disciplina de arquitetura, que o arquiteto vai pensar na questão mais humanizada do projeto, né? Dos espaços, né? O estilo arquitetônico, né? Tem o engenheiro estrutural, que vai conceber essa estrutura, analisar qual sistema estrutural vai ser mais viável, mais seguro, né, até mais econômico. Tem o hidrossanitário, que vai pensar na pressão do chuveiro lá, né, um chuveiro, um bom banho tem que ter um volume, né, uma vazão de água boa, né. E o elétrico, a mesma coisa, quanto você vai gastar com o cabo, né, a gente sabe que a fiação elétrica é uma coisa mais cara da obra, né. Então, você está vendo tantas disciplinas, e tem muitas outras, né, dependendo da complexidade do seu empreendimento, mas todas essas disciplinas, na hora que chega na execução, elas se juntam, né? E aí que tem os problemas. Então, o BIM, ele trabalha com essa forma colaborativa, né? Até um dado interessante, eu estava dando uma pesquisada sobre essa evolução, né, da tecnologia da informação. Então, antigamente, os projetos na década de 60, né, 70, os projetos eram desenvolvidos em pranchas, né, à mão, né, não tinha o computador, né, o computador foi surgir ali na década de 70, né, e como que eles conseguiam fazer a execução de, né, empreendimentos complexos e tal? De forma colaborativa. Eu acho que é isso, é aí que o BIM resgata essa essência da engenharia, né, porque o arquiteto, no mesmo ambiente juntava lá o arquiteto, os engenheiros, os especialistas de cada área, eles iam fazendo de forma colaborativa, em conjunto, mesmo um projeto, né? Aí, com a evolução da tecnologia, né, acho que final da década de 70, início da de 80, surgiu o AutoCAD, o AutoCAD veio para o Brasil com o Autodesk. E aí ficou muito mais fácil, mais rápido de fazer o projeto, de você representar o projeto em 2 dimensões, obviamente. Só que aí eu acho que teve um problema, que cada profissional se isolou na sua disciplina, na sua área. Então, aquela colaboração que tinha antigamente, que era fundamental para o sucesso de um empreendimento, acabou ficando cada um no seu quadrado. E aí, quem que ia executar a obra acabava tendo alguns problemas, que era pegar um monte de informação distinta, que muitas vezes não foi compatibilizada, não foi analisada nesses encontros, e aí o problema, né, tá ali na hora ali, né? O que você vai fazer, né? Então, essa forma de colaboração é muito importante para você fazer a compatibilização, as análises dos problemas, né? Só fazendo um adendo, o BIM é você fazer a construção, né, de forma virtual. Então, e na forma virtual você pode errar, você pode ter conflito, né? Daí você vai resolver ali. Então, essa que acho que é a grande sacada do BIM, né? É você fazer os projetos complementares de forma colaborativa, né? E antes de começar a obra. Muito bem, e com relação a essa visualização do projeto como um todo para execução, que para o profissional é fundamental, e imagino que para o cliente também, para ele poder enxergar como é que vai ser a casa, a visualizar a casa dele, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a necessidade dos projetos, de um planejamento na hora que a pessoa vai construir. Perfeito, Edmundo. Não, é muito importante esse planejamento, né? Um detalhe que você comentou é sobre essa visualização, né? Então, os programas mais antigos, né, que não são BIM, eles não têm essa visualização 3D. Ele trabalha no plano de 2 dimensões, né? Então, o BIM surgiu, né, para ter também essa facilidade na sua visualização do projeto. Então, a hora que você... Vou pegar o exemplo da parede, né? Eu fiz a parede aqui no BIM. Ele vai dar todas as informações e vai me dar a visualização do volume da parede. Não só os 2 tracinhos, mas eu vou conseguir enxergar a parede em 3 dimensões. Isso também é muito importante para o cliente que está fazendo o projeto com o arquiteto ou com o engenheiro, conseguir entender o que o arquiteto está colocando no projeto, né? E também para os profissionais que vão executar ou que vão, né, trabalham com o projeto, é muito importante, né? Não só na questão arquitetura, mas, por exemplo, um projeto BIM de uma estrutura, né? Você tem lá todo o 3D da estrutura, o tamanho do pilar, né? A parte também hidráulica. Então, isso
o empreiteiro, para quem está no canteiro de obra, é muito importante para o cara captar ali a mensagem do, né, o que o engenheiro pensou para aquele projeto. E eu gostaria de saber se a metodologia BIM ela é acessível a qualquer obra pequena, uma casa comum, né? E com relação a esses custos, né, de um projeto, de um planejamento como esse. Perfeito, Edmundo. Sim, é super viável você estar fazendo projetos em BIM, né? Aqui em Itapetininga, né, eu tenho vários parceiros, conheço o pessoal aí que trabalha também com BIM, né? Então, é uma realidade aqui em Itapetininga. A questão, até o pessoal fala, mas vai gastar muito com projeto, né? Mas esse custo varia muito de 4 a 8% do valor total da sua obra, né? Fica mais ou menos nessa margem. Eu acho, assim, vale muito a pena você investir em, né, inteligência, na tecnologia, nessa parte técnica, para esse, né, que a sua obra que você pensou lá não exceda 40, 50% do que, né, você está esperando. Perfeito, muito bem. A tecnologia vem trazendo sempre novas ferramentas aí, programas, metodologias, né, visando aperfeiçoar, melhorar a qualidade e diminuir o custo da obra, né, Augusto? É isso mesmo? Sim, com certeza. Como eu falei, né, como a gente trabalha no BIM a questão da tecnologia da informação, então quanto mais informação você tiver, né, sobre a sua obra, sobre o seu empreendimento, sobre o seu projeto, né, mais você vai ter controle, seja do material, mas também seja na questão da mão de obra. Porque o BIM, né, ele é muito, muito amplo, então tem diversas áreas, né, a gente está falando mais da questão dos projetos, mas tem o BIM, o planejamento 4D. O planejamento 4D, você coloca uma linha de tempo nesses projetos, então você consegue ver quanto tempo cada atividade vai levar e tudo mais. Tem também o orçamento 5D, né? O orçamento 5D você coloca o custo. Então, além da linha do tempo lá, o cronograma, você vai começar a precificar de forma BIM, né? E aí vai, até tem o 6, 7D aí, que mexe com a parte de sustentabilidade e tudo mais. Mas isso tudo visando no planejamento da obra, né? Todas essas informações são muito necessárias para uma obra bem execuível, né? Levando em conta que a construção de uma casa, para a maioria das pessoas, o maior investimento da vida daquela família. Eu queria saber, Augusto, se as pessoas estão conscientes da importância desse planejamento, de fazer o projeto, para poder realmente executar a obra com tranquilidade e dentro aí do orçamento. As pessoas já estão... Caiu a ficha do pessoal ou não? Olha, eu sinto que tem uma certa resistência ainda, acredito que é uma questão mais cultural, né, da sociedade brasileira, de não, principalmente quando se fala de residências, assim, não está querendo contratar o estrutural, acha que não precisa, o pedreiro resolve tudo, o empreiteiro é bom, né? Mas eu também sei de casos que a pessoa não contratou, não fez um planejamento e depois acaba tendo um grande problema aí de ter que refazer ou de, né, enfim, o dinheiro acabou e a obra está na metade, né? Então, tem uma certa resistência a você estar aderindo a essa nova tecnologia, que não é tão nova assim, né, como eu falei para você, mas vou dar um exemplo assim, né, na China, né, eles têm uma cultura mais diferente da gente, né? Então, eles perdem mais tempo fazendo os projetos, fazendo o planejamento da obra, para depois falar assim, precisa fazer um viaduto aqui em 7 meses. 7 meses está pronto, a sociedade está entregue para a sociedade já está usufruindo daquele. Aqui no Brasil não funciona muito assim, muito por conta dessa falta de tempo e de planejamento anterior, né, à obra em si. Muito bem. Infelizmente o nosso tempo já está acabando, né? E dada a importância do assunto, né? Itapetininga, uma cidade que está crescendo muito, expandindo na área da construção aí para todos os cantos da cidade. Então,
a gente combina aqui de trazer o Augusto novamente para falar desse assunto tão importante que é o planejamento, que é os projetos de uma obra de construção. E então eu vou pedir as considerações finais, Augusto. Certo. Bom, eu gostaria de contar Quando eu vim para Itapetininga, um engenheiro muito experiente aqui falou uma coisa para mim e que eu guardo comigo até hoje, que ele falou o seguinte: Augusto, obra tem tudo para dar errado, e dá. Então, gente, você que está pensando em construir, fazer o seu empreendimento ou a sua residência, não se arrisque com amadores. Procure um profissional, procure pessoas técnicas que tenham conhecimento, né, das metodologias de construção, né, das experiências aí de construção, para que você tenha sucesso no seu empreendimento. Muito bem. Isso que o Augusto falou é muito importante, né? Não deixar que o sonho da casa própria vire um pesadelo. Então, está aí a tecnologia, trazendo uma série de novos recursos, né? Está aí o planejamento, os profissionais diversos que nós temos aqui. Itapetininga é uma cidade que tem muitos profissionais nessa área de arquitetura, da construção, que realiza o planejamento, realiza os projetos, né? Então, fica aí essa informação importante que o Augusto Duarte Nogueira nos trouxe. E eu quero agradecer ao Augusto, que é empresário da área da construção, trabalhando com gestão e planejamento de obras, e também a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.